Hello! Review. Saturno está direto, Plutão está direto, ok? Saturno, o senhor das restrições, não é? É o planeta que tem o anel e é aquele que nos traz lições difíceis na vida, mas também é aquele que nos faz evoluir. Até agora tivemos a pensar, a remoer sobre um determinado assunto na nossa vida que não quisemos enfrentar, ok? E que agora com o arranque de Saturno começamos a ter as ganas e as garras de o fazer. Além disso, Plutão, planeta da regeneração, que também arranca direto, traz-nos o tom de longo prazo neste arrancar de Saturno, além de trazer uma grande vontade de transformar aquilo que já não serve na nossa vida. É como se tivéssemos estado desde ali, terceiro, quarto mês do ano, em pausa, um, a angariar informação, a pensar nos assuntos, a refletir e agora de repente chegamos a outubro, eu já tinha avisado nisto, e toda a energia se começa a acelerar. Os planetas passam a estar todos diretos, aliás, mudamos o posicionamento dos nodos, o que quer dizer que as áreas da nossa vida que são impactadas começam a ser diferentes, ok? Estou um pouco despenteada. Já é hábito, não é? Vocês já sabem, ninguém leva a mal. É o ascendente em leão. A Juba, neste caso, não é muito grande. À parte. Esta semana, mais dois arrancam diretos. Temos Júpiter, o planeta da sorte, a arrancar direto. Temos Mercúrio, o Traquinas, a arrancar direto também. Okay? Então, no dia 18, Júpiter arranca direto em Aquário. Agora vamos lembrar que Júpiter, quando começou o seu movimento retrógrado, estava em Peixes, ok? Ele já tinha dado um passo para o signo a seguir e de repente, não, espera, eu ainda tenho atividade para desenvolver em Aquário e voltou para trás. Salve seja, eles não voltam para trás, eles só desaceleram. E então, o tom inicial deste movimento retrógrado foi um tom meio dreamy, sonhador, algo que nós estávamos a pensar e a ponderar que ainda não estava materializado. Tentem lembrar-se, a 21 de junho, que foi quando este movimento começou a retrogradar, o que é que vocês estavam a planear que era um sonho? O que é que vocês estavam a planear que ainda não estava materializado? Que tinha para alguns, uma componente espiritual, para outros, uma componente de dissolução do ego. E que depois, quando ele passa de peixes para aquário, deixam de ter um tom tão dreamy e começam a assentar os pés no chão e a perceber quais são as inovações e as disrupções que têm que fazer na vossa vida, isto tudo internamente, para que possam pôr em prática o que é execuível, o que é que não é, como é que se vai fazer. E de repente agora começamos em movimento direto e agora sim começa tudo a ser exteriorizado, vem a componente prática desta cadeira, não é? Existe aqui uma noção de tudo aquilo que estava meio que tem a ver com que temas? Estudos, ensino em geral, muito mais até ensinar do que aprender, viagens, ok? Podemos ver aqui também em termos mundiais um boom destas circunstâncias, agora começa a diminuir o tom da pandemia. E além disso tem muito a ver com liberdade. Liberdade para aprender, liberdade para ensinar, liberdade para viajar, liberdade para ir e vir, não queremos restrições, tentámos nos conter agora durante a fase retrógrada e de repente acreditamos, vamos, conseguimos, conquistamos. 19. Mercúrio arranca direto. Para quem segue o canal sabe que Mercúrio retrógrado existe 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano este malandreco deixa-se atrasar, ok? E faz com que todos fiquemos um bocadinho mais lentos, com que nos troquemos nas palavras, atropelemos na fala, os e-mails não saem bem, as mensagens não são bem entendidas, as encomendas não chegam a horas ou vêm trocadas, tudo isto base Mercúrio retrógrado. Mas Mercúrio retrógrado tem uma função muito importante, que é reavaliar um determinado tema na nossa vida e isso depende do teu mapa natal. Ok? Muito importante. A área da tua vida que é afetada
por todos estes trânsitos é a área correspondente ao teu mapa natal. Vamos lá, então, Mercúrio, que estava em movimento retrógrado, deixem-me ver, desde o dia 27 de outubro, agora arranca direto a 19, mas não se esqueçam que está em fase pós-sombra até dia 3 de novembro. O que é que isto quer dizer? Ele está a pisar os mesmos graus matemáticos que já pisou 2 vezes. Consideramos sempre, quando existem estes movimentos, em 3 fases. A primeira é a percepção, a segunda é a avaliação e a terceira é a conclusão. É o aha moment sobre um determinado tema na nossa vida e se é Mercúrio, tem sempre a ver com a mentalidade em relação a alguma coisa. O modo como pensamos, o modo como agregamos informação, o modo como a comunicamos, ok? E como esta semana é super movimentada, temos dia 20, uma lua cheia. É mais nem menos do que Carneiro Áries. Rei e Senhor é o primeiro signo, é o que nos dá a identidade, é o que nos faz ser aquilo que nós somos, é aquele que nos dá as características de quando entramos numa sala, como é que nos apresentamos, como é que os outros nos veem, ok? Portanto, existe sempre aqui uma noção de presença, consciência, ego, quando falamos em Carneiro Áries, independentemente do signo que esteja desse lado. Este dia 20 temos, portanto, a Lua em Carneiro Áries, em oposição o Sol em Libra Balança, uma Lua cheia, oposição, mas existe uma oposição da Lua também a Marte, que também está aqui deste lado, em Libra, em Balança, ok? O nosso ego vai querer tomar ação em relação a uma parceria. Okay? Nós temos vontade de tomar uma atitude, nós não queremos continuar a tentar equilibrar as coisas, nós não queremos estar a negociar, não queremos estar com paninhos quentes, queremos tomar uma ação em relação a uma determinada situação para a resolver, para a despancar. Mas uma vez que existe esta oposição, o meu conselho é: toma ação, mas não o faças de forma disruptiva, não o faças sem ser pensado, não o faças de um ponto de vista muito egoísta. Tenha em conta o outro, ok? É muito importante, porque senão a coisa vai se dar meio para o torto. Já sabem que lua cheia é sempre o foco, um final de algo que começou na lua nova anterior, neste caso a lua nova em Carneiro Áries, foi deixem-me ver, 12 de abril. Estes 6 meses serviram para tu perceberes que há uma parceria na tua vida que de alguma maneira afeta o teu eu. Tu tens estado um bocadinho a tentar amenizar a coisa, a tentar levar, sem ser muito disruptivo. Durante estes 6 meses tens estado a ponderar e a avaliar e existe agora uma grande efervescência, uma grande necessidade de, efetivamente, pôr os pontos ou os pingos nos is, seja lá de onde for que vocês me estão a ver. Estes 6 meses serviram para refletir, agregar informação e agora existe um foco e, como é uma lua cheia, um foco normalmente está associado a um final. Então utiliza esta energia da necessidade de equilíbrio e de negociação para tomares essa ação, ok? Não o faças muito de forma egoísta, ok? A energia não está muito para aí virada. Apesar de Marte estar no meio da situação, Marte não gosta nada de estar em Libra, Balança, ok? Sente-se meio que privado das suas características mais básicas, mais core, que é a tomada de ação, que é a irracionalidade na tomada de ação, um bocadinho até. A seguir, leitura de tarot. Hello! Vamos falar sobre aquilo que é a astrologia específica, enquanto tiramos as cartinhas de tarot, ok? Esta semana traz uma lua cheia em Carneiro, em Áries, no teu signo. E a lua cheia implica que tu tens a lua no teu signo e tens o sol no signo oposto, que é Libra, Balança. Desafios em parcerias, provavelmente em parcerias amorosas, em que tu percebes que há a necessidade de colocar fim a um determinado estágio, se não for um fim definitivo, é um fim de uma fase que já não faz mais sentido na tua vida, ok? É uma fase que de alguma maneira tu tentaste protelar em nome daquilo que era a estabilidade.
que não é típico teu, que implica que existiriam pesos muito grandes aqui a ocorrerem, como filhos ou estabilidade financeira, e que de repente tu percebes que por vezes tens que te priorizar, tens que voltar a lembrar aquilo que vales, tens que voltar a ter a capacidade de tomar ação. Em relação a esta parceria que em presença consciência tu percebes que não dá para continuar como está. No fundo do baralho temos o As de Espadas, e o As de Espadas traz-me precisamente esta energia da clarividência, da clarificação, alguma coisa que tu querias muito para ti e que não tinhas ainda conseguido perceber, ou ainda não tinha sido o tempo certo para executar, ok? Conversas podem existir durante esta semana que vão pôr os pingos ou os pontos nos is, ok? De modo como tu te sentes, 9 de copas e a morte é energia de escorpião e podes estar a envolver-te com algum ou ter um forte posicionamento no teu mapa natal. A verdade é que este 9 de copas traz uma nova fase financeira. O renascimento, a regeneração, se até agora estiveste dependente de outros, existe um maior querer em ti e existe uma maior possibilidade que tudo aconteça pelo melhor. Vais querer regenerar-te em termos daquilo que é a tua segurança material e financeira. É esse o teu maior foco agora. O julgamento e o 10 de paus permitem que esta semana tu ponderes seriamente, alinhar-te com aquilo que tu és e libertar pesos que para ti já não fazem mais sentido, que de alguma maneira assumiste responsabilidades no passado, assumiste tarefas que provavelmente achavas que outros não conseguiriam fazer, então tu assumiste-as para ti e esta semana existe um forte pensar, um forte ponderar naquilo que é o facto destas responsabilidades não se alinharem com o presente momento, com aquilo que tu és agora. O 5 de espadas e o 6 de ouros trazem no passado a necessidade de desculpar alguém. Vocês sentem que foram traídos, que houve algum tipo de conversas pelas costas, que alguém não teve o melhor interesse, mas de alguma maneira a tomada de ação não pôde ser no momento. Tiveste que ponderar seriamente, ou essa pessoa tentou redimir-se e tu tiveste que ponderar se aceitavas ou não aceitavas essa pessoa de volta. Pagem de ouros e o diabo. No momento presente, energia de Capricórnio que nos traz uma fase em que tu abres mão do controle, em que percebes que tens traumas, que tens zonas do teu ser que de alguma maneira condicionam aquilo que tu achas que podes ser e que podes atrair até ti, as relações que tu mereces ter, que têm sido tóxicas, e começas a investigar, a fazer uma autoanálise e percebes que essa toxicidade pode ser também responsabilidade tua. E de alguma maneira abres mão de tentar controlar aquilo que é o outcome, aquilo que é o resultado desta fase. É deixar fluir, não é? É de alguma maneira perceber que esses traumas, essas relações tóxicas, esses aprisionamentos energéticos hão de passar a partir do momento em que são confrontados. As sombras deixam de existir quando se lhe dá um foco de luz, não é? O 6 de copas e o louco nos próximos 2 a 3 meses tem aqui um tom de nostalgia, mas apesar da nostalgia, um moving forward, ok? Um avançar. Não, esta nostalgia pode estar presa com pessoas e situações, ou existir aqui uma criança no meio desta história que faz com que seja difícil sair desta zona, seja difícil sair desta relação, mas a partir de agora a tua percepção maior é que tu mereces viver para além disto. Tu mereces ser mais livre, ter mais liberdade emocional, ter mais impacto na tua própria vida, comandar mais o carro, não é? Em vez de efetivamente ir fluindo tanto, tomar ação para um novo futuro. Beijo.